Tudo bem, pessoal? Hoje a gente está aqui com o João Simões, que é Sales da área de COI da XP Investimentos, um dos sócios da XP. Veio finalmente visitar a gente, já estava devendo essa visita aqui na EWZ. Estava devendo há algum tempo essa visita. Maldita pandemia. Exato. Para falar um pouquinho para a gente aqui sobre COI, como que os investidores têm se utilizado dessa oportunidade de investimento hoje. E aí acho que já pode começar falando um pouquinho, Grilo, sobre quais que são as perspectivas hoje do mercado que o investidor tem que estar atento para se utilizar da melhor forma com o COI. A gente está agora às vésperas de uma eleição nos Estados Unidos, eleição bem dividida. Existe no mundo um medo da segunda onda da pandemia, então a gente tem várias incertezas aí no horizonte. E a gente consegue trazer algumas soluções bem interessantes, como bidirecionais que podem ganhar na alta e na baixa, exposição à hedge, metais preciosos, que também seria uma proteção na carteira. Então, se o cliente tiver um horizonte de investimento um pouco mais longo, um pouco mais estendido, existem várias alternativas via COI que são muito interessantes e que têm que ser analisadas. Bacana. Bom, pessoal, a gente falou aqui de COI, falou de bidirecional, falou de hedge, talvez você nem saiba o que é nada disso, né? Então, se você está interessado no assunto, acompanha com a gente aí até o final do vídeo. Bom, Grilo, então, acho que bacana antes você falar um pouquinho de você, rapidamente, de onde você construiu essa expertise, há quanto tempo você já trabalha com os certificados de operações estruturadas? De mercado financeiro são 26 anos, comecei minha carreira no Banco Garantia, a vida inteira foi equities, entrei como trainee, como gestor de renda variável, trabalhei na gestão bastante tempo, estou na XP vai fazer 5 anos, já sou sócio e estou no COI desde basicamente o nascimento do produto, que foi em 2016. Eu entrei em meados de 2016 para trabalhar com a Maitê, que é a head da nossa área, e veio com uma visão de produto muito diferente do que era feito até então aqui no Brasil, porque ela trabalhou com notas estruturadas, que é o nome do COI lá fora, e ela trabalhou com isso bastante tempo lá em Nova York, e ela trouxe toda a expertise aqui pra gente, pra XP, e a gente começou a montar estruturas que eram muito diferentes do que eram negociadas até então. O COI apareceu em 2014, só banco pode emitir, a gente começou como distribuidor, agora que a gente tem banco, a gente está estruturando também alguns COIs, e ao longo do tempo foi evoluindo muito, Então a gente começou com estruturas mais simples e hoje a gente tem estruturas mais sofisticadas e com uma simetria de risco, ou seja, a relação risco-retorno bastante interessante. Por exemplo, a gente está num cenário hoje que você tem eleição americana agora no mês que vem, o país está bem dividido, ninguém sabe direito para que lado vai, existe um medo de segunda onda do Covid na Europa, o pessoal ameaçando lockdown na França. Então o mercado a gente pode falar que essa crise do Covid foi basicamente um flash crash, porque como a gente não teve um culpado, não foi como a crise de 2008, que o culpado foi o mercado financeiro por excesso de alavancagem no mercado imobiliário, dessa vez foi um negócio que foi uma doença que pegou todo mundo, você teve uma reação muito rápida dos bancos centrais no mundo, então ela foi muito aguda e a volta muito rápida, mas agora a gente tem que ver como é que o mundo vai funcionar sem o DOP, porque você teve muito dinheiro sendo disponibilizado pelos governos, tanto aqui no Brasil como no exterior, para a economia não travar. Mas de qualquer maneira, não tem jeito, você tem setores vencedores e perdedores e ninguém sabe direito como vai ser a nova normal. A gente sabe que muita coisa mudou, os hábitos mudam e a gente está tentando antecipar isso daí. Então, com um olho nesse como vai ser o futuro, a gente está procurando temas e estruturas que tragam assimetria de risco. O que é assimetria de risco? Como você pode perder vis-à-vis o quanto você pode ganhar em temas que a gente não tem disponíveis aqui no Brasil, basicamente mercado de tecnologia. Então a gente tem estruturas com videogame, a gente tem estruturas que podem dar exposição a um cliente conservador que só fez renda fixa a vida inteira, ele pode ter uma exposição ao índice de ações mais líquido do mundo, que é o S&P, que ele pode entrar tranquilo, mesmo ele não tendo estômago, não tendo um perfil de risco que aguenta uma perda de principal, ele entra numa estrutura que ele pode ganhar tanto na alta quanto na baixa. Na alta ele ganha ilimitadamente, na baixa ele ganha, mas tem um ganho limitado, mas ele participa na queda. Então eu acho que essa simetria de risco é um negócio que pode agregar muito na carteira, porque, vamos lá, perfil conservador, nunca pensou em ter exposição a ações, ele pode ter exposição a um índice que é o mais líquido do mundo e ganhar tanto na alta quanto na baixa. Então, se abre um horizonte de investimento que não existia até então. Fora os temas, Então, isso é um dos pontos bacanas do COI, que é essa diversificação internacional. Perfeito. Com investimentos alternativos que provavelmente o investidor aqui brasileiro não teria acesso se não fosse por meio de uma estrutura como a do COI. Exato. Lá atrás, desculpa te interromper, mas quando a gente começou lá em 2015, 2016, o COI foi assim o produto do momento, Bombou. Mas eu vejo que hoje ele pode ser ainda mais interessante exatamente por conta do nosso cenário de juros. Sim. Se lá atrás, às vezes você entrava num COI
que dentro dessa simetria, beleza, você podia ganhar muito, ao mesmo tempo podia perder pouco, o custo de oportunidade era muito maior. Exato, ele era muito mais relevante. Rendas fixas pagando 15%, se você ficava um ano sem retorno, podia machucar o investidor. Machucava bastante. Hoje, com a Selic basicamente empata com a inflação, você poder diversificar com os Estados Unidos, com China, com diversos indexadores, metais, né, ouro, prata. A gente tem para exposição de risco, porque a gente faz uma composição de temas e estruturas. A gente, por exemplo, a gente viu aí muita gente falando em metais preciosos, como reserva de valor, como o hedge. O que seria o hedge? O hedge é uma trava, uma proteção que você tem na carteira. Então, o hedge, ele trabalha de maneira inversa a sua carteira. A carteira sobe, o hedge cai, a carteira cai, o hedge sobe. Então, a gente está vendo aí vários portfolio managers, né, vários gestores internacionais, falando de ouro, prata, metais preciosos. E a gente montou uma estrutura bastante interessante em ouro com capital protegido. Então, o cliente fala assim, poxa, mas o ouro já não subiu muito, já passamos da crise, faz sentido eu entrar em ouro agora? Então, se você está pensando, vamos lá, numa estratégia de hedge estrutural mais longo para sua carteira, eu acho que faz sentido, porque a gente tem uma estrutura que tem capital protegido, além de ter na primeira parte, né, de ganho, um ganho dobrado. Então, vamos lá. Você pode entrar fazendo essa operação de proteção, que se o ouro cair, você tem capital protegido. Ou seja, nesse balanço, carteira sobe, hedge cai, carteira cai, hedge sobe. Se a sua carteira voar e o seu hedge cair, ele não vai roubar resultado, porque você tem capital protegido. Então é uma simetria de risco que é bem interessante para quem quer ter uma proteção estrutural na carteira. Um outro aspecto muito bacana é de ver que hoje a renda fixa já não está mais tão conservadora assim. A gente viu investidores Tesouro Selic perdendo dinheiro aí nas últimas semanas, né? Além... O ponto é o seguinte, é um negócio que as pessoas não entendem direito o funcionamento do mercado. Você contratou um cupom, se você tem a curva de juro por causa da expectativa empinando, automaticamente a marcação a mercado ela vai refletir isso. E as pessoas não estavam acostumadas a isso. Sim. Então, tudo tem um risco. Tudo tem um risco, o COI não deixa de ter o seu risco também. Sem dúvida, claro, não tem capital, ele não tem garantia do FGC, o risco é o risco do emissor, então a gente toma muito cuidado com os bancos parceiros, então para montar as operações, mas a gente consegue trazer uma simetria de risco e temas que não existem aqui no Brasil. Se a gente for pegar a nossa bolsa, a participação de tecnologia ela é muito pequena. Se for pegar a nossa bolsa, ela é basicamente consumo, commodities e bancos, esses são os grandes grupos que a gente tem na nossa bolsa. Então, se a gente quer tecnologia, a gente não tem como fazer esse play aqui. Então, a gente traz alternativas do mercado de videogame, do mercado de tecnologia na medicina. Não, então, e você fala assim, pô, mercado de videogame, pô, que besteira é essa? O negócio tá bombando, né? Você vai pegar... Calma, as pessoas não estão entendendo. Ele é maior que o mercado de música e cinema juntos. Ontem eu tava conversando com um investidor de games e ele tava me contando o quanto que, assim, ele é proprietário de alguns times de Counter-Strike. Ele falou, esse mercado, no caso, aquele time de Counter-Strike, é o segundo maior time, movimenta mais dinheiro que todos os times de futebol do Brasil, menos o Flamengo. Então é um fenômeno que poucas pessoas... O videogame passou de brincadeira de criança e hoje é um mercado, como eu falei, maior que o de música e cinema junto. Trilionário. E assim, acho que pra gente ir finalizando já, tem dois temas que eu queria que a gente mencionasse aqui. O primeiro é a respeito dos COIs bidirecionais, né? Perfeito. Hoje a gente tem COIs, por exemplo, que você ganha com a alta e com a queda de algum índice, do S&P 500 ou de algum outro, né? Como que você estrutura um negócio desse? São estruturas que não são complexas. A gente compra, dependendo do quanto, porque o COI, gente, não faz mágica. Ele é simplesmente uma operação de arbitragem. A gente usa o juro do período para comprar os derivativos, as opções. Então o COI ele é sempre formado por uma parcela de renda fixa, que é a maior parcela, que é o que vai, a rentabilidade disso, né? O título de renda fixa que está ali dentro, ele que vai dar o seu capital protegido no final da operação. E a diferença disso, que é o juro, né? Que ele vai render, a diferença do valor presente desse juro é o que a gente tem de orçamento para montar a operação de derivativos. E com isso a gente compra e monta essas estruturas. Então a gente começou a ver que num cenário desse, você dá proteção na queda, psicologicamente é muito importante para o cliente e você consegue trazer para a renda variável um cliente que nunca pensou em investir em renda variável. Por quê? Porque ele não tem estômago, ele não tem tolerância a risco. Sim. A perda de principal. A questão aí desses clientes, e aí tem que entender aonde que o COI cobra, né, do investidor, normalmente é no prazo. Né? Então, sim, então para quem tem um horizonte mais longo. Dentro de um tripé... Ele tem liquidez. O COI tem liquidez, mas a liquidez no secundário, ela é o quanto vale a parcela de renda fixa mais a parcela de derivativos. Ele foi concebido não para ser um instrumento de giro, como as ações que você entra e sai.
Então, tudo que é montado por um horizonte e a gente pega o juro do período para montar essa operação. Mas assim, você pode vender, mas não é o mais indicado. Normalmente, uma venda antecipada pode cobrar um pouco de retorno do cliente, né? Seria o mais indicado para quem tem um horizonte de investimento mais amplo, um pouco mais longo. Então, dentro desse tripé aí de segurança, rentabilidade e prazo, aqui a gente vai ter pontos positivos na segurança e na rentabilidade pro COI, mas em termos de prazo, provavelmente você vai ter que assumir um investimento por um período maior. Abrir mão da liquidez por um período maior. Exato. E aí, uma outra questão, já pra gente ir finalizando, claro, traga qualquer outro tópico aí que seja... Mas mesmo assim, existe liquidez pra Existe. ele. Existe liquidez. Pô, beleza. Quero sair no meio do caminho por qualquer emergência, situação que não estava prevista, Tem mercado consigo secundário, vender. consegue Isso é vender. importante saber. Consegue vender. E com relação a gente poder, por exemplo, estruturar um COI. Pô, tem uma ideia de investimento, o investidor tem uma demanda específica. Hoje o investidor pode também acessar a gente para estruturar um COI? Pode. Diferente do que está na prateleira? Pode. Tem um valor mínimo para a gente poder viabilizar uma emissão. 2 milhões? Por volta de 2 milhões, 2 a 3 milhões a gente consegue fazer uma emissão. E a gente está sempre aberto a ideias, é o negócio. Então, tudo que vier e fizer sentido, é que às vezes chegam algumas coisas assim meio malucas, né? Poxa, é um COI bidirecional de Ibovespa para um ano. Poxa, se tivesse, a gente já teria lançado e eu vendia minha casa para aplicar nisso daí. Mas é um negócio que não dá para fazer. Então, geralmente, eles vêm, falam com a gente filtra, sabe o que para em pé, o que não para, e a gente vai, tudo que for viável, a gente vai levar e vai cotar para trazer para o cliente. Legal. Grilo, obrigado aí pela visita aqui na EWZ. Finalmente, Tava né? devendo. Na Tava próxima devendo você vem essa. aí um pouquinho mais tarde pro Happy Hour, né? A gente faz Fiz a cirurgia, não tô podendo beber ainda, quero voltar quando eu tiver bom. Boa, E então com com antibiótico certeza não dá pra brincar. melhoras aí. E, pô, esperamos sua visita mais vezes. Obrigado pelo bate-papo. E espero que todos tenham assistido nosso vídeo, tenham curtido e saiam daqui mais ricos. Pessoal, um abraço, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, Henrique. Um abraço grande para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre os COIs, consultem o pessoal. Toda a equipe da WZ está super capacitada para explicar para vocês como funciona e ajudar vocês a decidirem qual que é a melhor alocação, os melhores temas e o melhor formato de carteira para cada um, porque cada um tem uma necessidade única e específica. Obrigado e até a próxima. Pronto.